Vamos lá, gente. Boa tarde novamente, né? Explicação do Estado Novo. Tive que comprar alguns aparelhos novos, porque o celular tava tremendo, minha mãe tava segurando, tava doendo até o braço dela. Aí, vamos lá. É, Recapitulando aqui sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, como eu disse que Getúlio Vargas vai anunciar essa nova fase política, né? De ou seja, uma repressão mais democrática, né? Falando. Para a gente entender esse aparato repressivo, né, como eu expliquei do primeiro vídeo de hoje, é importante a gente entender que existe um mecanismo de manutenção do poder. Né? E isso é que vai caracterizar, segundo o autor Boris Fausto, essa centralização política, né? Esse controle do presidente de mandar e desmandar. Ele tem o controle total sobre os parlamentos, né? Sobre o parlamento, que é uma delas, as assembleias estaduais, né? Que os governadores não serão bem governadores, né? Serão interventores a demando do próprio Getúlio Vargas, né? E as câmaras municipais. Então, esse seria o aparato, ou seja, a centralização política na mão do presidente. E as eleições é bastante polêmica, porque ela vai ser somente pelo plebiscito. Lembrando que no primeiro governo provisório de Getúlio Vargas, as eleições eram indiretas. E nessa segunda etapa aqui do Estado Novo, quem vai ter o poder sobre as eleições será somente o plebiscito. O povo não tem mais direito de votar. Então, o Estado Novo ele tem uma característica muito importante, que é o poder do presidente de expedir decretos e lei. Como, por exemplo, o artigo 186. Aqui, anota aqui, o artigo 186. Artigo 186. E esse artigo fala assim, que das disposições finais e transitórias, declarava em todo o país o estado de emergência, suspendendo assim os civis, garantidas pela Carta Constitucional. Outro preceito transitório, o governo autorizava a aposentar funcionários civis e militares, no interesse do serviço público, né? Ou às vezes também no interesse do regime do Estado Novo. Então, o presidente, na prática, ele não realizava o plebiscito e nem as eleições para o parlamento. Isso é bastante importante. Lembrando, como eu disse a vocês, que os governadores do Estado eram os interventores escolhidos por Getúlio Vargas. Então, esse centralismo político, esse controle, né, tanto do parlamento, das assembleias estaduais, das câmaras municipais, as eleições que vai ser somente depois do plebiscito, é chamado de centralismo político. E esse centralismo político, conforme o autor também ressalta, né, o Boris Fausto, ele é desde a Revolução de 1930. Agora, importante ressaltar que como é que era feito. Beleza, professor, você falou comigo que não tinha eleição direta, as eleições eram indiretas. Como é que o governador ele era eleito? Bom, como que funcionava as escolhas dos governadores, que é chamado de interventores? Então, parente de Getúlio, vou escrever aqui, parente de Getúlio. Getúlio é que, por exemplo, o genro dele, Amaral Peixoto, e o tenente Cordeiro de Farias eram os grandes setores da oligarquia regional. Ou seja, que também pertencia ao Partido Republicano Paulista, né? Lá no início da campanha do Getúlio, né? Então, a centralização no período provisório, ela vai ter um significado muito importante no Estado Novo. Por quê? A centralização perante o Estado Novo, ela nunca deixou de existir, mas só que ela vai moldar o sentido. Ela vai ser mais elitista, a centralização política, porque
No governo provisório, você tinha uma centralização mais da sociedade. E já no período do Estado Novo, o Estado Novo, a centralização política do Estado Novo vai descolar da sociedade. Ou seja, algo mais tenso, a representatividade do Congresso Nacional ela vai desaparecer. Né? A dissolução das assembleias estaduais, das eleições. E é importante ressaltar também que eu deixei bem claro, lá quando eu comecei a minha videoaula sobre governo getulista. Peraí. Deixa eu anotar aqui. Que eu deixei bem claro sobre essa centralização é que a reforma política ela vai ser controversa. Ou a economia, a famosa política do café com leite, a concentração da economia cafeeira, quem vai tomar parte vai ser o órgão federal, né? Quem vai tomar parte do café vai ser o Estado de São Paulo, que vai ser chamado de Conselho Nacional do Café, depois vai ser substituído pelo Departamento do Café, que é chamado de DNC. Então o objetivo era federalizar, tornar o Estado mais centro. Isso que era uma forma também de Vargas controlar essa oligarquia política, né? Esse mecanismo político, né? Essa manutenção do poder. E lembrando vocês que em novembro de 1930, assim que Vargas assumiu o poder executivo, legislativo, ele vai dissolver o Congresso Nacional. Ou seja, os cargos de governadores, tanto legislativo, estadual e municipal, serão demitidos e vai nomear interventores. Agora, outra coisa também bastante importante sobre a era Vargas é que vai haver uma conspiração política contra o próprio Getúlio Vargas, né? Aqueles que eram do partido os integralistas, né? E fora a caçada contra os comunistas, vocês vão ver depois que o próprio Vargas vai ser caçado pelos militares, né? Uma tomada de golpe. É importante ressaltar também que a tomada de golpe, quando se fala de tomada de golpe, a gente volta lá no Império Romano, quando o próprio Júlio César foi sabotado, né? Então a palavra tomada de golpe, golpe de Estado, ela não é tão novo quanto parece, né? Não é tão novo, não é tão recente. Mas que já existia já nos antigos impérios, como o Império Romano. Então a tomada de golpe de Estado é uma conspiração política, ou seja, todos os governos estão auto-sabotando para tirar alguém do poder. Então a tomada de golpe ela não é tão nova quanto parece. Vocês vão ver na aula de amanhã, eu vou explicar aí como que Getúlio Vargas ele foi derrubado do poder, depois ele acaba se suicidando. Ou seja, Vargas ele era simpatizante muito pelos integralistas, né? Pela elite conservadora, inclusive a militar, a aristocracia, né? Essa hegemonia política que já estava, que essa formação ela veio desde o período período republicano, na República Velha, né? E essa formação, essa nova sociedade coronelista, ela se cresceu bastante, né, no período getulista, né? Lá no início que estava começando a República Velha, né? A influência positivista também vem colocar esses militares como uma nova elite da sociedade brasileira, inclusive na situação política. Então vocês veem que a ideia de golpe ela não é tão nova quanto parece. O surgimento dela é Império Romano. Vou explicar isso aqui, tá? Aula de Império Romano. A gente vai fazer uma aula aqui sobre o Império Romano. Então vocês vão ver que o Estado Novo ele é um aparato repressivo, tem apoio dos integralistas, tem apoio da elite, mas ao mesmo tempo o próprio Vargas vai ser sabotado. Vamos derrubar ele do poder, tá? Então a próxima aula eu vou continuar esse Estado Novo, tá? Muita coisa para terminar e também concluir, né? O famoso querenismo, o povo estava querendo Vargas de volta, simplesmente pelas reformas trabalhistas que ele fez, a criação da Petrobras e a CLT, criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas, e vocês vão ver que o povo vai querer o Vargas de volta. E isso vai trazer muito prejuízo para o próprio Vargas, porque ele também vai querer sabotar
a elite dos militares, né? Então na próxima aula a gente vai continuar de novo, tá? A matéria Estado Novo de Getúlio Vargas, tá bom? E a gente terminar, concluir. Eu acredito que essa semana a gente termina, tá bom? Um abraço, galera.